Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu estava fazendo um roteiro para esse vídeo de hoje aqui do Ernesto Araújo sobre o depoimento dele, quando recebemos aqui a informação de que o pedido da Capitã Cloroquina foi negado. A Capitã Cloroquina, ela fez um vídeo, a doutora Mayra, né? Nós fizemos inclusive um vídeo a respeito dela, tá aqui neste card. Se você não viu, veja. Se você não conhece a Capitã Cloroquina, é importante você saber quem é esta mulher. Nós fizemos um vídeo aqui explicando isso em detalhes, veja esse vídeo. O que ocorreu, e eu acho importante a gente refletir logo no início desse vídeo aqui. Poderia acontecer uma enxurrada de pedidos de todos aqueles que fossem convocados para a CPI da Covid, fossem então ao Supremo Tribunal dizendo, não quero falar, eu quero ficar quieto, quero me calar sobre esse assunto. E isso poderia esvaziar a própria CPI, porque o pedido para o Pazuello foi atendido. De certa forma, amanhã ele vai poder ficar quieto sobre assuntos que supostamente possam ter relação com outro processo que ele está envolvido. Então ele não pode produzir provas contra si, e aí neste caso específico deste processo que ele está envolvido, ele não responderia nada a respeito, o que não tira dele a necessidade de responder sobre outros assuntos que não têm a ver com esse processo. Pois bem, hoje, com esse pedido negado para a Capitã Cloroquina, o STF fala, olha, não brinquem com isso. Não vamos aceitar. Então, a Capitã Cloroquina vai ter que falar, sim, sobre as ações dela. E a principal ação é se ela assinou algum documento, e aí que está o grande ponto, para a compra de cloroquina. A cloroquina, como nós sabemos, já é mais do que difundido isso internacionalmente. A cloroquina, ela não ajuda em absolutamente nada em relação ao Covid. Nós já tivemos aqui no Brasil uma narrativa favorável para a cloroquina por parte do Bolsonaro, que agora até o próprio governo Bolsonaro está dizendo, por intermédio de um dos seus órgãos muito importantes, um órgão que foi o tempo todo enaltecido pelo próprio ministro atual, o Queiroga, o ministro da Saúde, dizendo, olha, hidroxicloroquina, cloroquina não tem nenhuma eficácia contra coronavírus, não é aconselhável utilizar no tratamento do coronavírus, das pessoas que estão infectadas pelo vírus. Então, isso daí já é uma resposta bem clara do próprio governo para si mesmo e para o próprio Bolsonaro, que ficou apresentando a cloroquina para a EMA, lá no Palácio do Planalto. E aí a gente precisa saber essas ações, porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele inclusive usou o exército para tudo, agora ele quer usar o exército, né? Ele usou o exército para fabricar cloroquina. Ele fabricou cloroquina para termos aí sabe, que eu acho assim um absurdo, né? Um estoque para anos. É um absurdo isso, mas isso de fato aconteceu. Então você tem a utilização de dinheiro público para defender uma mentira, para defender uma narrativa mentirosa que, por sua vez, provocou milhares de mortes. Muitas pessoas acreditaram que basta sair e se expor ao vírus, que aí eu tomo cloroquina e ó, tá tudo ok. Então, a narrativa em si já é um crime. Utilizar dinheiro público para alicerçar essa narrativa é um crime ainda maior. E a Capitã Cloroquina, que tem esse apelido, essa doutora Mayra, candidata ao Senado pelo Ceará, ela foi inclusive apelidada pelos próprios colegas lá no Ministério da Saúde. Ela é uma pessoa que foi uma defensora de primeira ordem. Ela foi uma pessoa que defendeu cloroquina desbragadamente. Vamos ver o que vai sair desse depoimento da doutora Mayra depois de amanhã. Amanhã é o Pazuello, vai ser um espetáculo à parte. Vai ser realmente interessante a gente ver como que ele vai se portar. Com relação ao Pazuello e também com relação ao Ernesto Araújo, eu tenho uma questão muito importante para levantar para você. Só que antes, sempre pedindo para você dar esse like aí no vídeo, não se esqueça desse like, que é sempre muito importante para a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, eu preciso da sua inscrição. Se inscreva no canal. Se você é inscrito, ative o sininho. E se você é inscrito, vou pedir para e já está com o sininho ativado, vou pedir para você conferir para ver se continua tudo do mesmo jeito aí, porque o YouTube tá amalucado. Então, por favor, confira aí se você está inscrito e se você continua com o sininho ativado. Faça essa gentileza, por favor. Nunca peço dinheiro para você. Sempre peço para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é uma forma de você colaborar com o nosso trabalho aqui, para que o nosso trabalho possa ser levado adiante. Uma questão importante para a gente refletir sobre esses dois depoimentos, o de hoje e o de amanhã, e talvez até o da doutora Cloroquina, é que com certeza, eu quero te dar certeza disso, com certeza
esses depoentes estão sendo treinados. Hoje ficou claro em relação ao Ernesto Araújo. E amanhã, mais do que nunca. Nós fizemos um vídeo aqui que fala sobre o Bolsonaro produzir provas contra si mesmo. É um dos primeiros vídeos que nós fizemos sobre a CPI do genocídio. Está aqui no card, vou deixar aqui para você dar uma olhada. Que mostra uma lista feita pelo governo Bolsonaro sobre as principais perguntas que poderiam acontecer, os principais temas que poderiam ser levantados nesta CPI. É claro, é mais do que óbvio que eles já fizeram uma pesquisa para saber quais são as principais perguntas que seriam feitas hoje pelo Ernesto Araújo, que vão ser feitas amanhã pelo Pazuello, provavelmente na quinta-feira pela doutora Maíra. O que eu preciso colocar aqui para você, e este é o ponto principal, é que mesmo com todo esse treinamento, não tem como você prever, né, como se dizia no futebol, tem que combinar com os russos, né? Não tem como você prever o que os senadores vão falar. É por isso que nós tivemos hoje um destaque muito importante para a fala da senadora Cátia Abreu. Vou colocar um trechinho para você ver o que aconteceu. A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, que nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto, que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. Eu, sinceramente, estou confusa de qual personalidade nós devemos considerar. O senhor bateu no peito em dizer que, graças à sua gestão no MRE, as vacinas vieram no Brasil numa quantidade X. Eu quero lembrar a todos que até abril, 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China, e a despeito do senhor, porque o Butantan, que é do governo de São Paulo, para contrariedade de muitos, fez uma contratação direta que não teve uma palha de necessidade do governo federal. Talvez, se tivesse precisado, o governo poderia ter apoiado, mas nesse caso foi zero a sua interferência como chanceler para que esse contrato do Butantan ou nós poderemos chamar aqui o Dr. Dimas Covas para poder testemunhar se eu estou falando a verdade ou não. Como você percebe, foi uma situação humilhante para o Ernesto Araújo. E o Ernesto, ele acaba se enrolando com uma série de questões que mostram que ele estava completamente despreparado para ser um sujeito que estava à frente das relações exteriores do país. É um sujeito que tinha claramente um envolvimento puramente ideológico e muito distante de alguém que é responsável pelas relações do Brasil com o exterior. Apesar de nós termos um sujeito da extrema-direita na presidência, o Brasil não é extrema-direita. Nós temos pluralidade, pelo menos por enquanto, né? Ainda existe a possibilidade de exercer uma pluralidade aqui dentro. Muitas pessoas que estão aqui, mais da metade do país, não votou no Bolsonaro, e muitos hoje não concordam com a forma com que ele leva o governo. A rejeição dele é absurda. Então, é necessário que no exterior, que fora do país, essas questões possam ser colocadas em evidência. Quando foi perguntado para ele se ele realmente agradeceu, pelo menos, quando recebeu aquele oxigênio numa situação de desespero total que estava acontecendo em Manaus, a Venezuela teve a oportunidade de fazer essa doação, ele simplesmente disse que não. Você tratou com a Venezuela a respeito dessa doação de oxigênio? Não. Foi uma pergunta assim que é quase como aquele zagueiro que acaba tirando a bola para escanteio lá, ou tirando a bola para lateral e comemora com a torcida para dizer, olha, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Orgulhoso. Porque ali ele sabia que ele ia ser, de alguma forma, enaltecido por esses extremistas brasileiros. Até hoje, até esse exato momento, ele se alimenta do extremismo. O problema do governo Bolsonaro é esse. Quando, na verdade, a obrigação de alguém que recebe uma ação como essa no país em um momento de desespero e morte deveria ser, para dizer mínimo, um agradecimento, ou pelo menos dizer, olha, ainda bem, obrigado, valeu, ou qualquer coisa assim. Ou pelo menos, o que seria mais viável ainda, combinar, olha, você quer fazer a doação? A gente vai pegar aí com o avião, a gente vai dar um jeito, trazer mais rápido isso, porque isso salva vidas. Eles permitiram que as pessoas morressem em Manaus por conta de uma porcaria, de uma ideologia de merda, me perdoe a palavra, tá? Às vezes a gente se exalta aqui.
Mas essa é a verdade. Uma ideologia terrível que, por conta dessa ideologia, as pessoas morreram lá. Então, sabe, é uma insanidade que não tem tamanho. Então, é uma coisa que a gente começa a ver. Eu vi esse depoimento do Ernesto Araújo hoje com aquele, sabe, estômago embrulhado. Para você ver o ponto, você, sabe, um Olavete à frente das relações exteriores do país, que não é só lá, né? Nós temos Olavetes espalhados aí, ele mesmo tem lá essa relação com o supremacista branco, o Felipe Martins, que é o assessor especial do Bolsonaro até hoje, nada aconteceu com ele, mesmo depois de todas as loucuras. E a gente percebe claramente que nós estamos na mão de energúmenos, de idiotas, de tapados, de pessoas que se afundam numa ideologia para fazer bonito para uma minoria. Se o 80% do país, se 50% do país fosse de extremistas da direita, cara, ainda tem alguma, sabe, representatividade. Agora não tem representatividade zero. Não é nem 10% das pessoas que falavam assim, não, deixa todo mundo morrer lá em Manaus mesmo, porque Venezuela é esquerdista, é comunista, Venezuela não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se fosse assim, que seria completamente errado, ainda teria uma representatividade. Agora não tem representatividade nenhuma, não está em consonância com o país, com os 210 milhões de brasileiros, nem com 10 milhões de brasileiros. E a gente tem que aturar esse tipo de comportamento por conta dessa chacrinha que eles fazem em cima do extremismo. Então, o resumo de hoje: estão sendo treinados para que as palavras deles não sejam usadas contra eles mesmos, apesar de nós termos hoje a comprovação, como eu disse para você, de a possibilidade de ter sido usado dinheiro público para a compra de cloroquina e para defender essa narrativa de cloroquina que é anti-ciência e que, acima de tudo, é anti-vida, né? E se isso realmente aconteceu, segundo o próprio Ernesto Araújo, estavam aí o próprio presidente Jair Bolsonaro e o seu Pazuello envolvido nessa questão. O próprio Ernesto Araújo, em muitos momentos, culpou o Pazuello, vai ser um problema para amanhã. O Pazuello vai ter que responder sobre falas de hoje do Ernesto Araújo, mas fica esse resumo aqui para você. Eu quero encerrar esse vídeo, já que é uma coisa tão pesada, já que foi tão horrível ver a situação que o nosso país se afundou por ter votado em um extremista, por ter votado nesse povo maluco, né, de termos lá um supremacista branco numa posição de destaque, assessor especial do Bolsonaro, por termos esse sujeito, esse energúmeno, colocando problemas com a China. Ele nega, mas é claro isso, as falas dele foram colocadas lá na CPI. A gente vai terminar com um pouco de humor, trazendo aqui o destaque de hoje, pelo menos o lado humor da CPI, que foi o gênio Marcelo Adnet, que fez uma narração do que foi o discurso, entre aspas, né, vamos colocar aqui, o depoimento do Ernesto Araújo. Deixo para você esse vídeo aí no final, sempre pedindo para você dar o like aqui, sempre pedindo para você se inscrever no canal. Por favor, se inscreva. Nós precisamos ser ouvidos pelo Brasil. Com a sua inscrição, com você ativando o sininho, colocando seus comentários aqui, eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Você ajuda o nosso trabalho. Grande abraço, até a próxima. Fique com Adnet. Vai vivendo um drama, Ernesto Araújo e com ele todo o Brasil. Aí sua máscara vai diminuindo, parece sentir o constrangimento. Até mesmo a máscara parece não resistir. Vai gaguejando. Mais uma vez, nós vamos contar aí o gaguejômetro. Quanto está aí a posse de gaguejo do ministro Ernesto Araújo é imensa. Vai tendo dificuldade de se expressar, parece um gringo. Parece que está aprendendo português recentemente. Weingarten falou bem, porque é uma palavra estrangeira. Para quem não conhece aí alemão, para quem não esteve aí, né, em Düsseldorf, Weingarten quer dizer jardim de vinho, a vinícola. É, amigo. Vai de vinho, Garten, jardim. E aí, Renan Calheiros?
Com ele todo o Brasil, vai direcionando o microfone ali, essencial, agora ajuda. Fantástico ali, Mauro Silva. Colocado ali atrás, deu uma ajeitadela no microfone. A máscara vai parecendo aí uma coisa de festa infantil. Aí não. Parece uma galinha de festa infantil. Uma espécie de bico. O Brasil tá lascado, o Brasil vai de mal a pior. E rir é um ato de resistência. Veja aí o bico do ministro. É sensacional. Esse uso de máscara, eu nunca vi.